Estamos aqui no mais novo quadro do TSA Cash. Esse quadro vai ser um dos melhores quadros que você, que gosta de marketing digital, que gosta de empreendedorismo digital, que quer ter alavancagem de venda, vai poder assistir. Porque ele é papo de bastidor. Literalmente, são duas pessoas que estão nos bastidores de operações, de agências que faturam milhões por ano, conversando com você, trazendo insight de como é que eles estão vendo o mercado, estratégias que eles estão usando e sem contar, meus amigos, os fofocas do mercado, que é a melhor parte, tá? Então, seja bem-vindo ao TSA Cash, papo de bastidor, eu tenho certeza que você vai gostar. E hoje, a gente tá com uma figura ilustre aqui, meu amigo, botafoguense. Ele faz parte das 10 pessoas botafoguenses que você vai conhecer no mundo. Ele é piauiense também. Já foi meu vizinho e também está nos nossos programas de acompanhamento aqui. Vitor Macau, meu querido, é uma satisfação imensa ele ter aqui. Bem-vindo ao TSA Cash. Valeu, meu amigo Cadu. Um prazer estar aqui participando do TSA Cash, inaugurando aqui o estúdio. Gostou? Ficou bonitão, hein? Muito bonito. Nosso estúdio aqui tá ficando bonito. Me convidou, preparou um estúdio novo só para me receber. Estou muito feliz de estar aqui. Vamos trocar essa ideia, bater esse papo aí, jogo aberto. É porque, primeiro, a zoeira, né? Sim. Botafogo é freguês do Vasco. Então, eu tinha que lhe tratar muito bem para você deixar a gente ganhar a próxima semana. Até um dia desse eu morri de pena do Vasco. Eu parei por causa disso. O torcedor vascaíno melhorou um pouquinho, acabou, meu amigo. Paulo, ninguém aguenta. o problema do Vasco é que ele é desumilde. O vascaíno é desumilde. Sim. Ele não pode esperar um pouquinho de bom, não, que ele já fica querendo É afogar o povo assim. do Botafogo. Vitão, Vamos lá. mas vamos lá. Vamos falar de marketing, que é o que a galera veio para ver. A gente zoando sobre Vasco e Botafogo aqui, vocês vão ficar putos. Então, Vitão, a tua operação hoje, pelo que tu me contou, a gente antes estava batendo papo aqui, tu tem mais de 35 clientes, Isso. sendo nos mais variados nichos. Imobiliária, loja de carro, barbearia, médico e aí por aí vai. Tudo que é negócio. A maioria hoje você trabalha com empresas do mercado convencional, que a gente no digital chama o mundo físico. Sim, né? os negócios locais. Os negócios locais. Me explica um pouco a tua visão de o que é que tu tá vendo nesses mais variados nichos que tu consegue hoje identificar que é um potencial para fazer com que esses negócios alavanquem, gerem mais resultados através do tráfego pago, através das ações que tu faz. O que é que tu tá sentindo assim, Cadu? Em todos os mercados, isso aqui é o que eu tô vendo que tá funcionando em todos e que vai evoluir muito. Pronto, vamos lá. O que eu tenho percebido é o seguinte, as pessoas começaram a abrir os olhos nos últimos anos aí para o tráfego pago, foi o primeiro passo. Isso é verdade. Depois que abriram os olhos, começaram a profissionalizar o tráfego pago. O botão impulsionar deixou de ser uma coisa que eles querem fazer uma opção. Hoje mesmo eu falei com um cliente que me disse que estava fazendo tráfego por lá, pelo iPhone, sabe, sem saber que pagava taxa de 30% lá para a Apple, etc. Entendeu? Então, assim, eles estão amadurecendo, deixando isso mais profissional. E aí a gente está vendo um movimento que é o segundo passo, digamos assim, que é agora se preocupar com a parte comercial. Entendeu? Então, é verdade. Geração de demanda está acontecendo e ficou uma coisa do mercado que é eu quero lead super qualificado, eu quero lead quente, eu quero lead que chegue para comprar. E não é realidade, a gente sabe que tudo passa por um processo. Os negócios que a gente faz, até dentro do infoproduto, ele vai passar etapa a etapa, até chegar no checkout. É a mesma coisa que vai acontecer com o cliente de negócio local. Ele vai avançar ali num conhecimento sobre o produto, sobre o serviço até fechar. E não existia essa preocupação. Sempre teve só secretária. O advogado só tem uma secretária. A médico só tem um secretário, recepcionista. Não tem uma pessoa para vender. Muitas vezes ele também tem vergonha de vender quando chega na consulta. Então, eles estão buscando mais. Eu tenho percebido esse movimento de se preocupar com a venda em si, a parte do fechamento. E detalhe importante, tá? Você que está assistindo aí, o Vitor ele capta mais de 35 mil leads por mês para negócio local. Você tem noção que ele, em um mês, ele pega mais leads do que muitas cidades do Brasil, só para você entender. E o que você está dizendo aqui para mim é que é enriquecedor, porque eu sou marqueteiro, você também. Quem é marqueteiro, a gente costuma se preocupar em até a lead converter. Sim. E eu sentia muita necessidade do mercado digital, acho que foi por isso também que a Tráfego SA entrou nos patamares muito alto, foi porque a gente tinha essa preocupação desde o momento em eu aparecer para o cliente até se converter. Só que hoje a gente focou muito tempo em mercado digital. Hoje a gente tem a operação de mercado físico, como você sabe. Sim. Mas o que é que eu sinto?
E aí eu quero também saber a tua visão. Eu acho que você fez uma leitura perfeita, que as pessoas elas se preocupam com a captação de lead e com o comercial, mas não se preocupavam tanto com o comercial, se preocupavam com a captação de lead e deixavam disposto para qualquer pessoa comercializar. Só que com a chegada da IA, a gente viu que os mecanismos ficaram mais fáceis da gente construir SDRs. Para quem não sabe o que é SDR, você que está aí, é como se fosse um pré-vendedor. Explicação simples é isso. Sim. Ele faz o filtro até chegar no vendedor. Então a gente consegue criar SDRs muito bons com IA hoje. Como é que tu tá vendo, Vitor? Isso na tua operação, como é que isso está funcionando? O uso dessas IAs para depois da captação de lead. Pronto. A gente testou nos últimos anos, de 2024, 2025, bem forte isso, algumas IAs diferentes, eu não vou citar nomes aqui, mas do mercado, que estão aí no mercado. A gente testou tanto para o nicho de carro como para a imobiliária. O que a gente sentiu para esses dois nichos especificamente? Tá? Depois eu vou falar dos outros e explicar por que eu sinto que não funcionou para eles e funciona bem para os outros. São nichos de produtos que são de alto valor, que a decisão não é uma decisão fácil de se dar. E muitas vezes a pessoa não consegue lidar ali com as dúvidas do cliente, a SDR ou a IA. Vou te falar um exemplo clássico que acontece com loja de carro. A loja de carro a gente programava, a gente também criou um IA ano passado, o Guilherme que desenvolveu pra gente. E a gente criou a IA que fazia o seguinte... Guilherme é o nerd da cadeira, é o sócio dele. Ele fazia as perguntas. Você quer qual carro? O que você tem para entrada? Carro para troca, etc, etc. E ia seguindo um fluxo ali, a pessoa respondia, ele ia falando. Beleza. O problema é que a gente perguntava, tudo bem, já entendi, qual o valor de entrada? Aí a IA respondia, aí o cara respondia para a IA, quero saber se esse carro correr banhado a óleo. Aí, peraí, aí tu me quebrou, porque aí tu foi por uma coisa muito específica de carro, então a galera, quero saber se aceita terreno, no seu... Então, assim, bagunçava tudo e não conseguia desenvolver para isso. Agora, por exemplo, outros nichos, como, por exemplo, o nicho médico, funciona muito bem, porque é muito simples, eu quero saber se ele atende meu plano, se é particular quanto é, e o horário que ele tem disponível. Então, tu tá me trazendo aqui que quanto mais dinâmico é a venda, mais complicado fica a utilização do IA para SDR. Isso, exatamente. Se for uma coisa simples, que não vai ter tantos pormenores, é tranquilo para isso. Agora, quando é uma coisa ali que é rebuscado, é difícil fazer ela funcionar. E eu digo isso também pegando como referência clientes nossos de imobiliária, tá? Que começaram a utilizar e ficaram, Vitor, testei essa. No começo a gente se empolga porque a gente vê a apresentação. Na apresentação a pessoa responde certinho o que precisa ser respondido, mas no dia a dia não é realidade. E fica uma conversa muito longa que se perde no meio do caminho e aí a pira. Aí alucina. E o engraçado é que tem um monte de gente vendendo IA como se fosse a solução ultra-revolucionária para tudo. Bota vendedor como IA, bota tudo. O que o Vitor está trazendo aqui é o contraponto disso aí que a galera está dizendo. Que se a venda for um pouco mais complexa, ela não pode ser feita só pelo time de IA ali. O que eu estou utilizando na IA é para o segundo passo. Como é que é isso? O primeiro atendimento, a gente tem feito primeiro um disparo, automação normal, só para poder dizer, eu estou aqui já, para bater o tempo ali de resposta. Entra um atendimento humano. A gente trabalha sempre a ideia de pelo menos 3 pontos de contato ali iniciais. Estou batendo muito, gente, na ideia da ligação. É muito importante ligar, conectar. Se você vai vender uma coisa de alto valor, diferente você querer levar o cara para comprar uma pizza, que é R$50, se for ruim eu não peço mais. Agora, para comprar uma casa, comprar um carro, ligação, entender o que você precisa. Às vezes é um detalhe que você pega, não, porque minha mulher só quer casa se tiver closet. Aí, então esse aqui eu já tiro, vou para aquele caminho. Então, um detalhe simples. Não conseguiu entrar em contato, aí a gente faz a recuperação desse cliente com IA ou com uma automação. Mandando mensagem, oi, você entrou em contato com a gente buscando o carro tal ou a casa tal, e aí queria entender se ainda faz sentido, mas tantos dias, outra mensagem, a gente tem feito fluxos de follow-up de 60 até 90 dias, a depender do negócio, de forma automática, chamando o cara pelo nome, a pessoa pelo nome, e isso sim tem funcionado. Recuperação acima de 60% da galera que não responde, a gente tem conseguido recuperar. Nem que seja, Cadu, para dizer, não quero. Mas beleza, é melhor do que ficar aquele que você não sabe, tá ali no limbo. Exatamente. E hoje, Vitor, pegando, cara, tu me deu um insight muito bom aqui, porque se eu consigo usar IA de forma inteligente para o segundo passo, o primeiro eu posso deixar com o humano e acaba que o humano vai esquecendo, ele está muito mais preocupado com a lead que está chegando ali para ele tentar converter o mais rápido possível e acaba muitas vezes deixando exatamente isso. A lead de escanteio. Ali, a lead que, por exemplo, lead que eu conversei segunda, na quinta-feira o vendedor às vezes não está conversando. Se não voltou, próximo. Cara, isso é... Eu inventei até um termo, tá? Para esse tipo de vendedor aí. É o vendedor raspadinha. Que ele pega a raspadinha, pá,
É premiado não. Esse aqui tem dinheiro para entrada, não tem. Até chegar o cara pronto para comprar. Cara, que É legal. isso aí. Isso é uma estratégia boa. A gente, por exemplo, quando a gente pensa numa estratégia de marketing aqui, como é que a gente pensa? A gente pensa em várias etapas do funil, né? Sim. Então, uma das coisas que a gente mais brinca aqui é que a gente conversa com o cara desde que explicando para ele que o produto da gente é o que ele precisa e depois que ele já tem interesse pelo produto, já passou pelo processo comercial, eu fico convencendo ele a comprar o meu produto. Isso. Porque é o que a gente brinca que é a estratégia da Coca-Cola, né? A Coca-Cola, ela primeiro mostra uma propaganda da família feliz, depois ela fica fazendo remarketing para você no mundo físico, que é Sim. aparecendo de hora em hora. Cada 20 minutos você vai encontrar. Que é o lance que você não sabe, a Coca-Cola tem um sistema de marketing que se você andar no meio da rua por 30 minutos, você vai ver a Coca-Cola. Seja uma lata, um freezer, uma propaganda, um banner, alguma coisa você vai ver a Coca-Cola. E a gente pensa essa conduta dentro do digital. Só que muitos dos nossos clientes esquecem desse follow-up. Sim. De trazer de novo esse cliente que já foi despertado pelo comercial, ficar aquecendo. Cara, isso aí, quem pegou essa ideia do Vitor aí, é um mega insight. E para a parte de saúde, Cadu, funciona muito bem porque se você consegue separar dentro lá do CRM, por exemplo, automações de acordo com o serviço que a pessoa buscou. Ah, eu busquei uma plástica para a orelha. Aí você começa a impactar ela com antes e depois ali no Instagram ou no WhatsApp de orelha. A pessoa está na dúvida, vai fazer, vê um resultado bonito, quer fazer de nariz ou uma lipo. Então você separa cada coluna lá de follow-up de acordo com o processo, o procedimento que a pessoa se interessou e ela vai ser impactada exatamente com aquilo que ela quer ver. E é como se fosse um remarketing. Sim, direcionado ali para a necessidade da cara. Absurdo, absurdo. Isso é muito bom, cara. Muito bom. E a galera, hoje, um conceito que eu tenho, quando eu olho para isso, eu olho assim, cara, a galera acha que marketing digital é só o cara pegar lead e entregar na mão do vendedor. Mas olha o que o Vitor tá falando aqui para você. Hoje, o grande input da agência dele é se preocupar com pegar a galera do ponto de achar interessante na internet e até ficar fazendo follow-up é uma estratégia de marketing que é pensada para comercialização. É por isso que teus clientes estão tudo felizes da vida, pô. E assim, um movimento que a gente começou em 2018, né, quando eu iniciei no mercado digital, e o foco antigamente pra gente era gerar lead, gerar lead, gerar lead. E a gente começou a receber, não presta, o lead é ruim, o lead é desqualificado. A gente, não, então vamos agora observar o processo. E além de tudo isso que eu estou te falando, dentro da empresa, a gente tem o cargo de analista de atendimento, que ele tem como função entrar no CRM, analisar as conversas ali por amostragem dos atendimentos e trazer insights de melhoria. Vou te contar um caso agora que aconteceu com a gente semana passada. Uma loja de carro que tinha um vendedor que um mês atrás ele perdeu uma venda feita porque ele estava simplesmente só colocando foto do carro e perguntando gostou do carro? Vamos marcar uma visita. Era só isso que ele fazia, repetidamente. A nossa analista, uma específica, foi lá e começou a bater. Fulano, faz assim, faz dessa forma. É como se fosse ela não é um cliente oculto, mas não, ela observa e depois faz o feedback. Que foda isso, O que aconteceu? Esse cliente recebeu um contato de um comprador que queria comprar um carro de até 35 mil. A realidade que a gente sabe, mercado, muito difícil achar um carro desse preço. E nessa loja, a partir de 50 mil era o mínimo ali para comprar um carro. Um mês atrás, o que ele ia dizer? Não tem um carro desse valor e acabou. O que ele fez semana passada? Pegou essa cliente, começou a conduzir numa conversa consultiva, explicou sobre o mercado. O carro do ano que ela queria, que não existe no mercado, no FIP, com aquele valor e tal, conduziu ela para uma compra de um carro de 60 mil reais. Quase o dobro do valor que ela tinha para investir. Porque ele se tornou um vendedor, não um tirador de pedido. E é diferente. E a galera confunde muito isso, né, Vitão? Porque, tipo assim, a galera acha que o marketing digital vai levar a lead pronta para comprar e pro cara ser um tirador de pedido. Não é. Eu defendo a tese que a venda ela é uma venda consultiva. Então, você tem que saber sobre o produto, direcionar o cliente, principalmente online, porque o cara não tá ali presencial. Ele pode visitar a loja? Pode, mas até você convencer uma pessoa a te visitar, tem uma janela de tempo para isso. E uma das coisas que eu mais sinto é que a galera quer tirador de pedido. Sim. Mal sabe que para ter uma empresa que seja tirador de pedido, você tem que ter uma autoridade absurda. Exatamente. Então, assim, é muito importante tu trazer essa visão, porque uma simples alteração, uma simples conduta que vocês fazem na operação de vocês ajuda pra caramba quem tá lá na ponta. Eu não sei se tu já passou por alguma situação. Aqui a gente já passou por várias vezes isso. Que é o quê? A lead tá chegando, a lead é qualificada, mas a conversão não acontece. E aí a gente ficava naquela dúvida. Cara, será que a gente tá levando o público errado? Mas, pô, a lead é qualificada. O que é que tá acontecendo?
na maioria das vezes, era o time que não conseguia fazer uma conversão. Sim. E aí, quem era prejudicado era a agência. Sempre. Porque, Pega pro lado mais fácil. tô gastando em tráfego. A culpa é do marketing. Corta o marketing. Tô gastando em marketing aqui e não tá dando certo. Hoje a gente tem uma conduta que a gente bota cliente oculto. Sim. Dentro de todas as operações. A gente tem uma operação de consórcio que a gente toca aqui. Cara, a gente toda semana faz cliente oculto. Toda semana a gente dá um relatório de feedback. Essa é bacana. Foi o que a gente começou a fazer. A gente começou a gravar as ligações com Coconut. Ó. Se você não sabe que aplicativo é esse, baixa aí o Coconut. Você consegue gravar as ligações como se fosse um cloud. Sim. Só que qual é o mais bacana? No final, ele te dá o resumo daquilo e aí tu pode pegar aquele texto, jogar no GPT. Pontos positivos, pontos negativos. E, irmão, a gente só faz isso para os clientes. A gente liga, a gente entra na lista, espera o cara ligar, conversa sobre o produto, espera, aí a gente treinou um GPTzinho para ter um prompt e dizer assim, ó, me diz, você é um vendedor experiente, Sim. me diz como é que você melhoraria essa conversa de venda. Esse exemplo que eu te falei também da nossa analista de atendimento, a gente criou também um agente em que eu peguei o treinamento que eu dou para os meus lojistas, né, para os vendedores. Eu peguei o treinamento, transcrevi completo, coloquei no agente para dizer, olha, é assim que se faz o atendimento, digamos, né? E aí ela pega as conversas que ela seleciona lá e ela cola dentro desse agente e o agente faz essa primeira análise para ela. Lógico, ela tem que olhar e ver o que é realmente que vale dizer, o que não vale, mas também usando a IA para isso. Então, de novo, a gente não colocou a IA para fazer o atendimento primeiro para essas lojas, mas ela é nosso auxiliar, eu sempre falo, no segundo plano, para um segundo momento, é onde ela tem ajudado a gente bastante. Ela fica na retaguarda. Exatamente. Né? Então, agora a gente entrou muito nessa parte do marketing com comercial. Mas eu queria que tu falasse hoje um pouco como é que tu vislumbra o que é que vai acontecer em 2026. Porque a gente acha que... A gente tem a certeza, eu não acho, tem a certeza. 2026 é um ano de 2 meses a menos. Sim. Porque a gente tem eleição. Então, acabou a eleição, o comércio roda bem. Roda. Consequentemente, a atenção das pessoas está voltada para a eleição. Então, perde um pouco de força comercial. E principalmente no marketing, tráfego pago, não sei nem como é que vai ser esse ano. Sim. Até a Meta até agora não disse nada. O Google já disse, aqui não pode anúncio. Eu estou até recomendando todo mundo. Cara, lembra, época de eleição, 70% do investimento tem que ser em Google, porque lá não tem política. Sim. Mas aí entra outro ponto que é interessante. A gente ainda tem Copa do Mundo. E a Copa do Mundo esse ano, eu acho que vai ser uma das Copas mais difíceis para o comércio. Porque é 45 dias de Copa do Mundo. O Brasil para ver futebol. Aí o cara diz assim, mas se o Brasil for desclassificado, irmão, vai estar passando Itália versus França. Eu não vou parar para assistir? Pô, eu gosto de futebol. Eu sou o avatar. Sim. Só que tem outro porém. Ele é nas férias. Então já tinha a baixa de férias. E uma Copa. A minha preocupação esse ano é um ano de 10 meses. Como é que tu tá olhando para o mercado em termos de orientação dos teus clientes? Porque, por exemplo, aqui, o que é que a gente tem feito? A gente tem direcionado os clientes para fazer um investimento maior de tráfego no primeiro semestre. Para o segundo semestre ser mais mantendo. Por quê? Porque a gente vai ter Copa e vai ter eleição. E aí dá uma respirada para não ter tanto investimento ou então tantas campanhas. Mas lógico que eu sei que a empresa tem que vender. Então, a gente está articulando muito acúmulo de leads para o começo do ano, para você ter mais leads para trabalhando. Lógico que dependendo do mercado. Em alguns mercados, a gente tentar fazer pico de vendas antes desse momento. Mas eu queria ver tua visão. O que é que tu tá vendo? Como é que tu tá pensando? O que é que tu tá fazendo leitura de mercado? Beleza, vamos lá. O negócio local ele tem alguns cases diferentes aí do infoproduto, né? Essa questão de capitalize agora para poder vender o ano todo não funciona tão bem para a gente dessa maneira, até porque muitas vezes a venda acontece exatamente ali numa janela em que o cara decidiu trocar de carro, 60 dias ele vai fazer esse movimento. É a média que a gente tem como dado interno. Então, assim, a gente tem estimulado esses clientes a trabalharem um outro lado também, além da captação direta ali que vai cair no WhatsApp dele, que é o social selling. Então, por exemplo, chegou um novo seguidor para uma loja de carro, por que não tem uma abordagem como eu tenho no meu Instagram?
uma abordagem de, por exemplo, chegou um novo seguidor que veio pelo tráfego, a gente pagou por ele. Oi, tudo bom, fulano? Aqui é o Vitor da loja X. Estou à tua disposição. Está procurando um carro específico? Posso te apresentar alguma solução? Então, assim, aproveitar, aumentar, digamos, o resultado com o social selling e também trabalhar muito bem a indicação. Inclusive, dentro da nossa plataforma que a gente utiliza, a gente tem 2 momentos extras, além dos follow-ups, em que a gente atrai pessoas novamente para recompra. Um momento é no momento do aniversário desse cliente. É como se fosse um downsell ali. Downsell não, verdade, é uma reativação. Exato, reativando ele. Então, assim, aniversário do cliente, geralmente o dono de loja de carro tem oferta de transferência grátis, tanque cheio para ele comprar no mês de aniversário. E um ano pós-compra, ele traz o cara para fazer outra compra na loja e diz que recebe o carro dele com 80% da FIP, que já comprou com ele esse carro, então ele sabe da procedência. Então, assim, a gente tem feito ações nesse sentido para tentar melhorar o resultado do cliente, considerando essas coisas que vão acontecer ao longo do ano, né? O aumento do tráfego, o custo também. Agora, antes de te dar a palavra de novo, Cadu, só um ponto que eu achei interessante em conversas com alguns amigos de donos de agência, um cálculo que eles fizeram lá no IA, mostrando que os clientes que investiam mais tinham maior LTV. Cara, foi um absurdo ver isso aí. O que eu percebo? As pessoas ainda acreditam que investindo pouco consegue ter resultado. Não, isso aí esquece. E é isso aí, eu tenho tentado quebrar essa barreira e também estimular a pessoa que já investe e tem resultado a dobrar isso, triplicar. Eu falo sempre que parece que a gente que é do marketing consegue olhar os 2 pílulas aqui, azul e vermelha, e tomar que a gente sabe, cara, isso aqui pode colocar grana que a gente vai fazer dinheiro, mas ainda é difícil quebrar isso aí. Eu tenho outros negócios além da agência, e esses negócios a gente está colocando cada vez mais e voltando cada vez mais. Eu tento mostrar isso, mas tem sido difícil também. Tu trouxe um ponto que é engraçado. O mercado de empresas locais, as pessoas às vezes elas esquecem de um ponto determinante, que é o quê? O investimento, ele não é uma opção de investimento quando você precisa de escala de faturamento. Sim. Ele é uma necessidade. Só que se você começa a implantar grana ali e começa a ter retorno, o que é que todo mundo faz? Mantém. Exatamente. E aí, tem mais resultado com aquele mesmo valor. E aí, o que é que eu brinco? Eu digo assim, irmão, imagina o seguinte, tu tá acostumado a comer todo dia 1 quilo de comida. Na primeira vez, não, tu começou a comer 1 quilo de comida para acostumar teu corpo a comer 1 quilo de comida. No primeiro dia, tu come 1 quilo de comida e fica cheio. No mês inteiro, tu come 1 quilo de comida por dia e fica cheio. Quando der com 90 dias, tu come 1 quilo de comida por dia e nem mata a tua fome. Sim. Porque teu corpo ele vai se adaptando. Assim é a rede social, né? Sim. Assim são as plataformas digitais. Por quê? A pessoa esquece, tipo assim, eu tô botando R$1.000 por mês. De um mês pro outro tem inflação. Então, meus R$1.000 não vale mais R$1.000. Sim. Os R$1.000 que eu botei esse mês não é a mesma coisa dos R$1.000 no mês passado. E aí tem outra coisa. Eu tô anunciando sozinho. Só que agora tem um Vitor anunciando comigo também. Então, mesmo nicho que eu, mesmo mercado que eu. Ou seja, os meus R$1.000 vai ter a concorrência. Antes eu pagava X reais para aparecer para 1.000 pessoas, agora eu vou pagar X e 10%. Porque agora eu tenho um concorrente que está brigando para ocupar o mesmo espaço que eu. Sim. Então, é uma das coisas que eu mais sinto é que a galera não se liga que é elástico. Quanto mais você investe... E chega um momento... Eu tenho um cliente aqui que investe, por exemplo, 3 milhões por mês. E aí a gente estava conversando com ele. Só, tá na hora da gente aumentar o investimento para pelo menos 3,5. Aí ele, cara... A gente está no terceiro aumento... Todo TRI... A cada 3 meses a gente aumenta o investimento significativo do TRI, né? Ele disse, cara, tá com 3 vezes seguidas que a gente aumenta mais de 500 mil mês a mês. Daqui a 2 anos, eu vou estar gastando muito em anúncio. E o retorno. Aí eu peguei e fiz exatamente isso para ele. Eu disse assim, beleza, mas eu vou estar te dando o rosto pelo menos de 3 sobre o investimento. Então, se tu tá botando 3 milhões, tu tá faturando pelo menos 10 por mês. Se tu quiser faturar 2, a gente pode botar 500. Tu quer ele 2, não paga nem minha folha. Aí eu digo, então não reclama, pô. E é engraçado para uma realidade aqui um pouco menor, digamos assim, dos donos de loja de carro. Se você colocar, por exemplo, uma venda, ele investiu, digamos que ele investiu R$2.000 e vendeu só um carro. A média que esses caras têm, donos de loja de carro hoje têm, de margem num carro, colocando elas por elas ali, os carros mais caros, mais baratos, de R$8.000 por carro. Ou seja, se ele investir 2.000 e vender só um carro, ele está falando de um ROI 4. Mas isso aí não passa na cabeça deles, é um absurdo, tá? Beleza, com R$2.000 hoje a gente consegue, em média, vender uns 4, 5, 6 carros. Essa é a média, tá? Com esse investimento.
Mas a visão deles é que, tipo assim, ainda é caro, que é um investimento extra que a gente tem que fazer que não faz sentido e não pensa o valor que ele paga de um aluguel que ninguém vai mais lá na porta. Eu tenho um cliente que saiu de posição estratégica, que pagava absurdo, tipo 16 mil, 20 mil reais de aluguel, e foi para um galpão com escritório. E tá vendendo até mais. Porque direcionou o dinheiro para o tráfego, saiu daquela posição que ninguém ia de qualquer jeito, passava rápido ali e passava batido. Rapaz, e tu trouxe um ponto que é importante. O mercado que você atende, principalmente loja de carro, ele ainda é mais crucial ainda. Por quê? Porque as pessoas acham que a localização é mais importante, às vezes, do que o marketing. Sim. Porque a localização é que vai ser uma... Eu tenho uma... Aqui em Teresina mesmo, eu tenho uma loja na Miguel Rosa, eu tenho uma loja na Frei Serafim, eu tenho uma loja na João 23. Irmão, foda-se a localização. Por quê? Porque você pode ser visto por qualquer lugar. Eu tenho amigos que pagam 30 mil de aluguel. Eu digo, cara, isso é um absurdo, pô. 30 mil de aluguel. Tu ia Teresina inteira... E abusar de ver tua cara. Abusar de ver tua cara no Instagram. Sim. E aí... É difícil, às vezes, eu não sei se tu sente isso, mas às vezes eu sinto que as pessoas não entendem que o mercado mudou, a forma de consumo mudou. Eu dou até uma explicação simples. Quantos panfletos tu recebe por dia hoje? Mas eu nem pego, né? Mas vamos lá. No máximo um no dia passa num sinal, um panfletinho ali que você fica com pena. E quantos anúncios tu vê por dia? Não, absurdo. Cada vez que pega o celular, vê 10. 10. É. Aí o cara acha que não vale a pena investir em anúncio. É tipo assim, eu não sei se a gente também é envezado, né, Vitor? Sim, vamos lá. tem isso. A gente é envezado porque... É o que eu te falei da pílula, né? A gente já tomou e já tá vendo a parada. O Érico Rocha tem uma frase que eu gosto muito. Depois que você vê, você não consegue desver. Exatamente. E, cara, é verdade. A gente que vive isso aqui, cara, a gente olha assim, meu Deus, é um absurdo. Como é que as pessoas não estão percebendo isso? E sabe o que isso tem feito? Tem levado o meu olhar para negócios locais em que eu posso pegar um negócio tradicional, que, por exemplo, já tem um faturamento, não consegue avançar e escalar, e não consegue implementar um trabalho digital de qualidade, um comercial ali estruturado, e entrar com esse como sócio com uma pessoa dessa aí, uma pessoa tradicional, para esse negócio. Porque, assim, eu coloco mais energia, porque eu não sou uma empresa que ele me contratou, eu sou um sócio dele, e eu tenho feito isso com alguns negócios. Eu tenho uma imobiliária, que eu tô aplicando isso aí. E também uma... Eu não sabia não, viado. Eu fiquei feliz pra caralho agora. E também, a imobiliária tem 1 ano. E eu também tenho uma empresa de locação como se fosse um Airbnb, só que boutique. No litoral do Brasil. E essa aí que tá indo muito bem. A Blue Estadias. Tá indo muito bem, a Blue Estadias. Blue Estadias. Vou fazer merchan pra Vamos você. ter que fazer um desconto por causa aí de 5% no Pix. Vamos fazer o seguinte, ó. Libera o cupom de desconto pra gente na Blue Estadia aqui. Pra quem assistiu o TSA Cash, reservar nos litorais aí. Vamos fazer. E outra coisa, ó. Você que tá assistindo a gente aqui, ó. Presta muita atenção nisso. Se inscreve no canal, pelo amor de Deus. Ativa o sininho. Ativa. Vale a pena. Porque a gente está trazendo conteúdo de extremo valor para você aqui. Vai ser esse e muitos outros. E tem mais. Se você quiser ver as redes sociais do Vitão, ó, vai estar aqui embaixo para você ver. E se você quiser ser cliente do Vitão, chama ele lá e diz assim, ó, vim pelo TSA Cash que ele vai te dar um desconto. É isso aí. Mas, Vitão... Só para finalizar, Cadu, essa parte dessa visão não foi simplesmente eu olhei para o mercado e identifiquei isso. Eu vi aquele indiano, Neil Patel, falando isso. Como é que você faria $1 milhão hoje? E ele falou isso, cara, eu olharia para o mercado tradicional, aplicaria meu conhecimento digital e de comercial que eu tenho aqui e faria aquele negócio melhorar e ganharia em cima daquilo. E, de fato... Pô, tava tão simples de ver, mas a diferença de uma ideia depois que é concebida é muito fácil, né? E tu sabe, né? A gente tem esse posicionamento, Sim, a gente tem feito isso. A gente é o que a gente chama aqui de novos... A gente tem uma BU, que a gente chama que é uma unidade de negócio, que é de novos negócios. Sim. Então, a gente tem desde projetos com consórcio, até projetos de incorporadoras também, que a gente fez exatamente essa operação. De virar sócio, por quê? Eu tiro o peso de marketing do cara. E eu entrego o marketing que converte e eu vou ganhar da lucratividade junto com o cara. Então, todo mundo sai satisfeito. E, às vezes, é mais barato para o dono de um empreendedor, o dono de uma empresa, trazer um sócio marqueteiro do que contratar um marqueteiro. E passa a confiança. Eu tô aqui contigo, eu vou responder pelos ônus e pelos bônus. Então, assim, já fica mais fácil para ele acreditar, né? Porque o outro lado é só assim, não, vai ter que pagar e o resultado se não vier... E assim não. Hoje o teu ecossistema, Vitor, tu tem a agência, tu tem a imobiliária que você falou, né? Sim. Tem a loja de carro também que você... Não, eu tenho
a agência, tenho a imobiliária, que meu irmão é sócio e minha cunhada, tem a Blue Estadias, que é essa que eu te falei. Fizemos agora a quarta empresa, que é depois a gente vai falar sobre isso, né? Um lançamento de um SaaS que a gente vai fazer para gestor de tráfego. Que foda. Organizar, subir campanha pelo SaaS, vai ser um negócio bacana, a gente vai fazer, te apresentar também. Você vai me ajudar nisso. Com certeza. E a gente agora, essa aqui é dessa semana. A gente está iniciando também agora lá em São Luís com o Gui. Estamos começando a montar um negócio também de repasse agora para a gente poder entrar mais no nicho automotivo, repasse de carros, para a gente poder entrar mais, ter mais expertise, mais experiência, mais que a gente trabalha com isso desde 2018, mas a mão na massa ali é diferente. Né? É diferente. A gente está indo para a quinta empresa e eu acho que já tem que parar por aí, porque eu já estou para ficar doido. Rapaz, eu tive que sair da cadeira de estrategista, de marqueteiro para ser CEO. Esse ano, Sim. eu só sou duas coisas. Eu fui demitido até de estrategista, não acredito? Sim. Eu fui demitido de ser meu próprio estrategista. Hoje eu só faço duas coisas. Eu sou expert, Sim. então estou aqui contigo fazendo conteúdo, e eu sou CEO da Tráfico. Então eu tive que sentar na cadeira de CEO. E, cara, uma das coisas que mais me brilha os olhos, e aí eu acho que todo mundo que é aqui, que é a galera de bastidor, tem que olhar para isso com a maior força que tem. O conhecimento que a gente tem, a gente escala qualquer negócio. Pode ser de uma loja de pneu a uma joalheria. Sem discriminar nenhum negócio, porque todo negócio é feito para dar lucro, Sim. é viável. Nós temos a capacidade de escalar qualquer coisa, porque a gente hoje mexe com um ativo que é mais importante, que é a atenção. Sim. A gente consegue puxar a atenção de todo lugar, transformar isso numa comercialização. Então eu acho que a galera que está assistindo aqui, se você tiver esse viés de pensar, cara, eu não sou um gestor de tráfego, eu não sou um social media, eu não sou o estrategista. Eu sou a pessoa que alavanca qualquer negócio com o conhecimento que eu tenho. Acho que isso é uma mudança de mindset que muito grande. Nós que já estamos nesse mercado, pô, tu tá desde 2018, né? Eu tô Isso. desde 2013. Sim, já 5 anos a mais. Então, tipo, pô, eu tô há 13 anos nesse mercado. Eu entendi isso quando eu entrei no mercado de infoproduto, porque eu era do mercado de franquia. Sim. E aí eu fui pro mercado de infoprodutos, cara, com conhecimento que eu tenho de franquia, deita e rola. eu vou... E a galera tudo burra. Eu ficava brincando, tá, gente? Não... Porque, tipo assim, a galera não sabia usar a força do marketing inteiro. Sim. Era mais lançamento ali do Érico e os caras seguiam a fórmula direitinho. Eu sou aluno do Fórmula. Mas, cara, eu via muita possibilidade porque a gente vem do mercado convencional. Então, assim, hoje eu sinto cada vez... Vitão, toda semana eu tenho uma percepção, que é o quê? A gente escala qualquer negócio no estalar de dedos. Porque tudo que é mercado, tudo que é nicho, a gente consegue botar para vender, porque a gente sabe trabalhar com atenção. Então, isso para mim é uma das coisas mais absurdas da nossa profissão, do nosso mercado. Mas eu ia te perguntar uma parada que para mim foi uma grata surpresa. Tu já tá olhando com o ecossistema mesmo. Acho Sim. que alguns conteúdos que você assistiu aí nos eventos te ajudaram. Sem dúvida, sem dúvida. Do Arnaldo Bruno da MEG lá, foi pancada demais. Absurdo. Aquilo ali falou, não dá pra parar só aqui não. A gente comecei então a tirar. Falei que vou abrir uma empresa por ano. O que eu vejo hoje, e aí me vê tua visão também. Muita gente chega pra gente e diz assim, cara, o mercado digital já tá meio saturado e tudo. Qual é a tua percepção sobre isso, sendo que tu é um cara que tá... A frase que tu disse é importante. Eu tô precisando em abrir uma empresa por ano. Sim. O que é que tu tem a me dizer por isso? Todo ano a gente escuta essa frase, né? Que o mercado tá saturado, que não funciona. Tem uns companheiros aí de all-in, os Andreoides, eles estavam até colocando na internet, ontem eu vi, falando sobre como escutam isso todos os anos e os resultados vão só melhorando. Então, assim, eles têm expertise, lógico. A gente vai aumentar o nível de sofisticação das ofertas, das campanhas, e aí a gente vai devorar aqueles que não acompanham. É isso que acontece. O mercado, ele tem sempre espaço, as pessoas são sedentas por conteúdo. Vai mudar, às vezes, algum detalhe. Antigamente era muito assistir cursos, hoje é muito de... Quero o passo a passo para eu aplicar. Então, vai mudar, você se adapta e devora o mercado. O caminho que eu entendo é esse. E eu concordo plenamente contigo, porque o nosso mercado ele é muito rápido, ele é muito dinâmico. Aí, o que é que está saturado? O que foi feito ano passado. Isso. Esse ano já é outra lógica. A gente teve 4 grandes revoluções no mercado digital, né? Teve o Érico Rocha, que trouxe a fórmula de lançamento. Sim. A gente teve o Pedro Sobral, que incentivou muito a gestão de tráfego e potencializou muito a gestão de tráfego. Sim. Depois a gente veio a era do conteúdo,
que o conteúdo em alta, você tinha que produzir conteúdo, a gente tá nessa era e entrou agora a era da IA. Sim. Que a IA ajuda muito o digital a performar melhor. Eu acho que tem a quinta revolução já vindo aí, que é, na minha visão, é um passo para trás. Que é o quê? A personificação das marcas. Você já vê isso com CIMED? Sim, a DIB. Você já vê isso com o próprio Mark Zuckerberg, com a Meta, ele dá a cara mais. Sim. O próprio CEO do Instagram. Se você for olhar, o próprio Elon Musk já está personificando as marcas. Então, eu acho que vai ter essa postura aí. Eu acredito muito nisso. Mas, pode falar. Eu não ia falar do caso agora, inclusive do Toguro, né? Que ele agora é o... Sabor! Diretor de marketing, se eu não estiver enganado, lá na CIMED. E estavam criticando que ele não tem formação, etc. E aí o Adib foi nesse caminho. Ele disse, olha, eu quero um cara que entenda dessa novo marketing, seja disruptivo. Não faça a mesma coisa que esses caras estão fazendo há anos. Eu quero que seja um cara que chegue e faça diferença. Ele fez isso. Alcança milhões e milhões e milhões de pessoas, tem canais com bilhões de visualização. E ele pegou esse caminho aí para poder atingir e fazer o que ele queria. Fazer diferente. Cara, eu acho que isso é o futuro. A gente tá juntando conteúdo com personificação de marca. Então, eu acho que isso é cada vez mais futuro. Eu tento fazer muito isso. A Tráfico S.A., ela é uma marca, ela funciona, mas existe a persona Cadu. É tanto que eu brinco, né? Quando tu tá no meu programa de acompanhamento, eu até brinco. Rapaz, os caras têm uma... Eu sou o pior lá. Porque tem um monte de gente foda dando suporte pros caras, tem um monte de gente... Eu só vou pra dar ideia, eu só vou pra... Sim. Eu tô lá dentro, intensificando. Aí os caras dizem, pô, Cadu, é boa tuas aulas porque a gente sai cheio de ideia. Eu digo, por isso vocês pagam a mentoria, eu fico brincando. Mas eu acho que o conceito maior é, existe a personificação da marca, a pessoa quando compra um produto, ela compra o Cadu Neiva, e quando ela fica muito grata, quando entra e vê que o Cadu Neiva é só uma peça, Sim. aquilo que ele achava que era o ponto mais importante, ele vê que é só uma peça e tem uma série de coisas... Sim. que ajuda ele a performar. Eu acho que isso é uma das maiores vantagens dessa personificação de marca. Porque, tipo assim, o cara não compra o Toguro. Ele compra porque o Toguro teve a tirada do sabor energético. Sim. Ali. Mas eu acho que é o conceito por trás que o cara compra. O Toguro, porque que o Toguro fala, é o hype, é aquela coisa toda. Então, eu tenho muito essa visão que a personificação da marca ela vai ajudar muito as pessoas a ser a próxima revolução aí do digital. Mas o que eu ia te perguntar era, dentro do teu mercado, o que é que tu vê que é o próximo pulo do gato? Dentro dos mercados que tu atua. Pronto. E tu pode escolher 2 para falar, para não ficar muito extenso. Com o incentivo do All-in, eu comecei a me posicionar novamente com frequência na minha rede social. E o impacto que isso teve de resultado de fechamento, até de clientes, foi quase que um follow-up que eu fiz só gravando conteúdo. Só aparecendo mais, mostrando o resultado. E esse era o estímulo que o All-in tinha dado pra gente. Olha, faz que vai perceber que isso impacta. E eu fechei com um cliente de 2 anos atrás, que o cara tava... Stand-by. Viu e disse, ei, Vitor, quero falar contigo e tal. E ele virou um negócio. Então, eu acredito que essa participação das pessoas, até porque, assim, passa credibilidade, aproxima você do cliente. O cliente começa a te enxergar, não só... E se a gente tem um mercado em que não há uma grande diferenciação, por exemplo, carro? Qual a diferença de comprar na loja A e comprar na loja B? Se é o mesmo carro, só quilometragem, um detalhe ali, mas se não é isso que é. Tem um cara que está estourado aí de vendas de carro, Daniel é o nome dele, simplesmente porque é um cara que fica se filmando fazendo gravação, ou negociação, grava aquilo, mostra o que ele fez, o que ele fez. Né? O TK também é estourado nesse sentido. Um cara que ganhou notoriedade com isso, né? Tem vários nomes que a gente pode citar assim, então eu acredito que essa participação, e isso é uma quebra de tabu muito grande, Davi, desculpa, Cadu, porque... As pessoas não querem colocar cara. E dá trabalho mesmo. Você sabe que você grava. Diz que quando tem o dia do sexo aí, você sabe que a pancada é grande, né? Pra quem não sabe o que é o dia do sexo, é o dia que o menino tira pra me fuder aqui no escritório. Que eles botam pra eu gravar 500 coisas. Hoje é o dia do sexo, tá? Que eu tô gravando podcast. Isso. Mas então, tem outra coisa que tu disse aí pra mim que chamou a atenção agora. E isso eu quero tua observação também. Aí tu falou assim, Cadu, realmente quando eu começo a produzir conteúdo, eu boto a cara, eu sinto que as pessoas dão mais credibilidade. Sim. E é incrível como as pessoas elas não têm esse discernimento quando não conseguem ver o resultado. É tipo assim, eu sei que muita gente tem problema de gravar, que é difícil, acha que é chato, que não consegue olhar para a câmera e fazer.
Só que as pessoas esquecem que dá pra fazer um monte de coisa. Tipo, documentar o que é que você faz. React. Um react sobre aquilo que você tá vendo. Uma informação que é importante. A produção de conteúdo e a personificação da marca não é só você meter a cara lá e gravar um vídeo. Sim. É você estar presente com um conteúdo que seja interessante para o seu cliente. Então, eu queria que até que tu trouxesse algum ponto aqui pra gente. Qual foi a maior diferença que tu viu na tua produção de conteúdo quando tu começou a botar a cara, mas de uma forma que tu literalmente conseguisse fazer sem se matar? Pronto. Primeira coisa, sempre que a gente vai começar a fazer, tem a trava. A gente grava várias vezes, isso aí é comum, não tem jeito, todo mundo sabe disso. Mas eu comecei a observar o que o meu nicho gostava de ver. E outra coisa, eu comecei a conectar o que meu nicho gosta de ver com o meu jeito de ser. Porque não adianta você querer ser um cara engraçado se você não é um cara engraçado no dia a dia. Forçar isso. Ah, não, eu sou um cara mais sério que... Eu vi um nutricionista, o cara que tá bombado aí falando disso, que ele botava peruca pra fazer o vídeo e tal, e ele se sentia super mal porque ele não era aquilo. E agora ele fala super sério e continua engajado. Porque ele tem conteúdo de qualidade para mostrar. Então, assim, você entender qual é o seu perfil de conteúdo, o que você gosta de fazer, e buscar coisas mais também que vão facilitar teu dia a dia. Às vezes eu gravo 2, 3 seguidos ali, troco de camisa, vou gravando, já deixo pronto. Ou então, eu já penso, por exemplo, eu dou uma olhada lá no Explorar, coloco carros, digamos, imobiliária, vejo o que está ali com muitas visualizações, encontro um estático, uma frase legal, coloco no fundo de uma loja de carro a frase na frente e pronto, já é um conteúdo que eu estou fazendo. Chamo para a legenda ali, uma legenda mais robusta. Então, carrossel, cara, hoje o que tem aí é de dispositivo de conexão para tu pegar um criador de conteúdo, mostrar como é que ele faz, criar ali o carrossel, colar no Canva e fazer isso. Então, existem muitas possibilidades para facilitar a nossa vida. De fato, entender que do mesmo momento que tem um horário para você bater o financeiro, o horário para você fazer o comercial, o horário para fazer reunião, tem que ter horário para gravar conteúdo para colocar isso. Eu sempre trago o alerta se você é bastidor, você tem que usar a teoria da rainha da Inglaterra. Eu já acho que a galera do Alvin já está cansada de escutar a minha sobre isso. Que não basta você ser bom. As pessoas têm que ver que você é bom. As pessoas têm que respeitar você como bom. E as pessoas têm que entender que você é bom. A rainha da Inglaterra ela não é só rainha. Todo mundo sabe que ela é rainha. Quer ela como rainha, tanto que ela foi quando foi uma comoção nacional lá, mundial, sim, pode dizer. Todo mundo respeitava ela como rainha e todo mundo entendia que ela era rainha, por que ela era rainha. Então, eu sempre gosto de trazer essa reflexão porque as pessoas às vezes esquecem. Quem é bastidor esquece de produzir um conteúdo. Como é que eu vou saber se tu é bom, pô? Sim. Como é que eu vou saber Às vezes eu não sei nem o que tu faz. Eu não sei. Pô, o que tu resolve? Um dia desse, tu sabe o cagaço que eu peguei um dia desse? Um dia desse alguém chegou pra mim e disse, Cadu, eu não sabia que a tua agência fazia negócio físico. Eu disse, caraca, eu nunca fiz um conteúdo falando disso. Você tá cheio de cliente, né? Tá bom, graças a Deus. É porque a gente é bom de tráfego. E isso é outra questão também que é interessante. Porque a gente, quando é muito bom de tráfego, a gente quer deixar o conteúdo paralelo ali. Mas... que precisa gravar menos, já que acha um criativo que funciona, passa 2 anos utilizando o criativo e estourando. A gente aprendeu aqui que quanto mais a gente fica bom em tráfego, mais a gente fica bom em conteúdo, mais a gente fica bom em tráfego. Então é um ciclo vicioso. Sim. Mas a gente tá chegando na parte final aqui e eu sempre separo as perguntinhas peculiares. Vamos lá. Perguntinha número 1, certo? O que o Vitão fez ano passado que ele não vai repetir esse ano? Soltar muita mão do operacional, focar 100% no comercial e esquecer de ter organizado isso e deixado documentado, processualizado. Equilibrar os pratos ali de uma maneira melhor, sabe? Em vez de focar só de um lado e depois ficar apagando incêndio do outro. Equilibrar melhor os pratos. Se você pudesse voltar 10 anos atrás, qual frase você falaria pro seu eu hoje? Aprende tráfego, aprende vendas e mete a cara que vai dar certo. Boa. Agora essa é boa, certo? Vai lá. O que é que o Vitor não pode deixar de fazer em 2026 para ele ter o melhor faturamento do ano dele? Vamos lá, essa é difícil. É difícil. Pode pensar, pode ficar à vontade. Que eu não posso deixar de fazer em 2026 para melhor ano de faturamento. Eu acredito que eu não posso
me esconder, ficar em bastidor. Preciso mostrar a cara porque isso conecta. Os negócios que eu te falei que eu estou iniciando são negócios que foi por conexão entre pessoas, as coisas acontecem entre pessoas. Se eu não apareço, ninguém sabe o que eu faço, as pessoas não se conectam comigo, os negócios não acontecem. Então, a minha sócia, por exemplo, da Blue, ela é de Recife. Eu nunca encontrei com ela pessoalmente. Nossa. Conheço ela só pela internet, a gente é sócia há mais de um ano. E conhecer pessoas depende de você se apresentar de alguma forma. Eu não tenho nenhum canal melhor do que o digital e participar de grupos de network como o próprio All-in e outros grupos que a gente participa, né? Então, acredito que esse é o que eu não posso deixar de fazer, é estar presente, seja virtualmente ou presencialmente, nessa troca aí. Eu fiz até um conteúdo incentivando as pessoas a participarem de grupos, seja gratuito ou pagos, porque as pessoas, você está num grupo que as pessoas têm o mesmo sentimento que você, a probabilidade de sucesso é muito maior. Eu participei de um evento em São Paulo uma vez e o Janguier entrou só para dar um pitaco lá, né? Tava numa palestra ao lado e entrou para falar rápido com a gente. E aí ele perguntou para uma pessoa da plateia, quantos grupos você participa? E aí, tribos, né? Ele perguntou assim. E aí o cara, tem um pessoal do colégio, da faculdade e tal. E ele começou a falar, pois eu participo. Clube do charuto, clube do vinho, 3 clubes de vôlei, clube de golfe, clube disso. E em cada local desse eu tenho um negócio. Mas não porque eu fui para ser interesseiro. Eu fui ser interessante, as pessoas faziam sentido, me conectei e fiz negócio. Então, assim, a gente precisa buscar dessa maneira. Eu acho que é uma das coisas que é mais forte, é isso. Os grupos, eles dão um gás muito bom. E esse fato de ser visto, não se esconder, é muito importante. Acho que a galera do mercado, se ela soubesse a possibilidade que vai trazer para os negócios deles, seja negócio físico, negócio digital ou qualquer outra coisa, conseguir não se esconder, a quantidade de faturamento que aquilo traz é absurdo. E aguentar a pancada, porque tem hater, tem a galera que fala mal. A maioria das vezes os nossos mais próximos ali sequer compartilham ou ajudam a gente nisso. Eu vi até uma frase que era assim, esqueci o nome dele agora, que é de Fortaleza. Ramon Campos. Ramon, pois é, o Ramon, exato. É. Conheci o Ramon aqui, esqueci o nome dele, já sigo o Ramon há muito tempo. Ele colocou, né, que pessoas que não te conhecem vão compartilhar teus conteúdos curtir. e teus amigos não vão fazer isso. Então, assim, faz parte, você não precisa cobrar ninguém por isso, faz o teu, coloca a cara, está disposto, tem que ter a costa aí para aguentar a pancada, chicoteada e vai para cima, faz o teu que pronto. O que eu fico brincando é que as pessoas dizem assim, crítica, nenhuma crítica, isso é uma frase que eu tenho na minha cabeça. Sim. Nenhuma crítica que não seja de uma pessoa que vai me ajudar a crescer, eu aceito. Sim. Ah, Cadu, e como é que eu sei se essa pessoa vai me ajudar a crescer ou não? Se ela é maior do que eu ou se ela tem mais sucesso do que eu naquilo que ela faz. Especificamente naquilo. Porque, por exemplo, se você receber uma crítica de um médico que é pica das galáxias na profissão dele, esse cara ele já passou por muita coisa, ele Sim. tem um entendimento de como você pode ter sucesso, ele está criticando ele por alguma coisa. Mas aceitar a crítica de quem não tem o resultado que eu quero, que tem menos resultado que eu, é eu literalmente me preocupar com a mordida de formiga. Sim. Tu se preocupa com a mordida de formiga? Só? O que é que tu faz? Bateu, tira de cima e acabou. Fica inchadinho aqui, mas... É isso. É o que a crítica... Cara, em rede social tem outro porém que é chato. Aí eu vou ser polêmico aqui. Tem gente que é mal amada, irmão. Porra, se tem. Tem gente que é mal amada e ela não sabe ver outra pessoa feliz, não. Sem noção, mal amado, Nada. acha que não tem limite na rede social, pode falar o que quiser. Eu vou deixar de fazer o meu trabalho porque tem outra pessoa que, porra, não é mal amada? Ah, vá para aquele lugar, né? Dela que se lasca com a banda, eu vou faço a continuar minha, fazendo. ele faça a dela. Deixa ele ser chatão e não se importa, não. Bloqueia, apaga e segue. Eu já sou... Um dia desse eu fiz... os meninos fizeram um criativo, né? Eu vi, comentei. Aí os meninos disseram assim, Cadu, o cara fez um vídeo, Cadu Neiva copiou meu criativo. Aí eu fui lá e comentei, bom, comprei até teu curso, porque o criativo foi bom, imagine se eu não ia copiar. Só que o criativo dele tá dando ruim pra caralho pra mim. Aí ele diz assim, e ele não vai conseguir ter o mesmo resultado. Aí eu fui ver na biblioteca de anúncios dele, o criativo dele que tá mais escalado é ele falando de mim. Eu disse, cagar, irmão. O cara vem dizer que faz um negócio ultra revolucionário. Surfou em ti. Surfou. Eu nem estresso com isso, porque, cara, é do mercado. Sim, as pessoas vão mandar lá, vão copiar ou vão te usar. Essa semana eu vi um cara de loja de carro que ele pegou o meu criativo, cortou só a logo e usou.
Exatamente, só fez Igual. corta-lua. E vida que segue. Nem participou do copinha, mas não faz igual, né? Vitão, para encerrar, Vamos lá. o que a agência do Vitão... O que é que eu esqueci o nome. Metro. A Metro, eu só ia chamar de Macau, porque... O que é que a Metro faz que nenhuma outra empresa pode fazer para um negócio que ela atende? A Metro, ela trabalha com propósito. Isso eu bato muito na tecla de todo mundo que está lá na Metro comigo. E eles estão aí de prova, posso falar aqui sem medo, de que não é só pelo dinheiro, não é só porque o cliente está lá, é por respeito, por saber que ele tem uma família por trás, por saber que é um investimento que muitas vezes eles fazem e não sabem se podem pagar o mês seguinte. Então, respeite o dinheiro. Então, a gente respeita o dinheiro, a gente dedica ao máximo, coloca sangue, coloca vontade. A gente toma cuidado com os processos, desde a captação até o fechamento de venda, porque a gente sabe que cada centavo faz a diferença. Então, isso aí é muito difícil de encontrar. No mercado tem muita gente que quer fazer dinheiro por fazer dinheiro e você sabe, é muito fácil fazer dinheiro por fazer dinheiro hoje. Se você tiver aí disposto a fazer coisa errada, eu conheço gente que fez muita grana copiando o site da Cacau Show na época da Páscoa, duplicou o site e vendeu ovos com 50% de desconto. E nunca entregou. Correio que está fazendo leilão de celular. Então, assim, dá para ganhar muito dinheiro fazendo coisa errada. Mas para ser sério e ser duradouro no mercado, você tem que ter um caminho ali construído sobre uma base, uma fundação forte, né? Então, assim, o propósito, a vontade de fazer dar certo, custe o que custar, eu acho que é um diferencial que a nossa empresa tem. Eu vejo outro diferencial em vocês. E aí é um depoimento de alguém que conhece a operação de vocês por dentro, tá? Eu vejo muita paixão para fazer aquela fé do cliente de vocês, em vocês, dar certo ao ponto dele... Não é só ficar grato, porque grato é complicado a pessoa ficar grata, Sim. mas é com vocês, vocês fazem um esforço absurdo para fazer o cliente perceber, ter resultado, não é só pelo resultado do cliente, é por vocês dormirem com a cabeça tranquila no travesseiro. Eu sinto A isso. gente comemora mais venda dos nossos clientes do que novo cliente entrando na empresa. Se tu vê o grupo do WhatsApp lá, quando sai venda, vendeu o carro, a galera fica doida, bota o coça de ré, tem um sonzinho que é um coça e o som estourado. Então, assim, a gente tem prazer em ver o cliente ter resultado, isso é verdade, a gente tem paixão por isso. Boa observação. Eu, por conhecer você, o Gui, e conhecer a operação da Metro, eu disse, cara, concordo com o que você disse, acho que esses são os diferenciais, mas poucas vezes eu vi uma empresa de ter um compromisso com o cliente não é pelo dinheiro que o cliente só bota ou que o dinheiro... É pela consciência tranquila. Aqui na Tráfico a gente tem que ter uma filosofia que combina muito com o que vocês fazem também. Que a gente faz cada real do nosso cliente valer a pena. Seja o dinheiro que ele gasta conosco ou seja o dinheiro que ele gasta em mídia. Então, a gente tem que ter um mantra. Cada real do nosso cliente tem que valer a pena. E a gente tem outro mantra, né? Que a gente não faz para dar certo, a gente faz até dar certo. E aí, eu vejo muito isso em vocês também. Eu acho que é por isso que a gente se conecta tanto. É por isso que a gente está tão próximo. A gente já está 2 anos aí praticamente juntos. Sim. De operação. E para quem não sabe, o Vitor é nosso aluno no programa de acompanhamento. Ele e o Gui, do All-in. Tenho muito orgulho de ter entregado a plaquinha para ele, a segunda maior plaquinha que a gente entregou no nosso evento, e talvez esse ano seja maior, né? Se Deus quiser, vai ser uma das maiores. E, cara, para finalizar, eu sempre gosto de falar uma parte que da minha empresa é muito importante. Eu sei que do mesmo jeito que a Tráfico S.A. tem mais de 52 pessoas por trás, eu vejo que a Metro tem uma caralhada de pessoas por trás. E para quem tá lá dentro, eu sinto que eles têm uma oportunidade de trabalhar no mercado, assim como aqui na Tráfico, de um mercado que eles nem talvez conheciam, nem se sentiam. E eu vejo muitas vidas transformadas pelo que a gente faz. Não só a gente, mas às vezes a vida de um cliente, mas também dentro de casa. E eu acho que você tem os mesmos princípios que eu, então eu acredito muito que a gente só é o que é porque tem uma galera de retaguarda por trás. Boa, sem dúvida. E eu sempre enalteço muito a galera que trabalha comigo. E eu sei que você faz o mesmo lá, com o Gui, com todo mundo. Manda um recado para eles aí, o que é que você acha?
Eles vão assistir isso aqui, né? Pronto. Tem que assistir, né? Em primeiro lugar, agradecer a todo mundo que faz parte da Metro, o time, a dedicação, a vontade, o esforço para fazer dar certo, isso que o Cadu falou, essa paixão que a gente conseguiu levar e vocês também trouxeram, agregaram essa paixão. Por isso que estão aqui. Pessoas entraram, pessoas saíram do nosso time, mas quem está no time hoje, eu sinto que está muito azeitado, que a gente fala, sabe? Que está todo mundo ali pensando igual, todo mundo no sentido de o mesmo intuito, não que pense igual, porque é importante ter essa divergência, mas é agradecer de verdade pela parceria, pela dedicação e dizer que assim, a visão que a gente tem para a Metro hoje é a mesma visão que eu consegui pegar da Tráfego. Eu quero que eles tenham a oportunidade de galgarem um crescimento dentro da empresa e se demonstrarem que são merecedores, e eu quero que isso aconteça, se tornarem ali sócios da gente também. Porque eu acho que não tem outro caminho para a gente crescer, evoluir se não for assim. Então eles já sabem disso, já converso com eles sobre eles. Existe a forma de vocês crescerem dentro da empresa ou fora, e eu estou sempre à disposição. Eu tenho pessoas excelentes que passaram da empresa, que saíram, e eu continuo até indicando o cliente para essas pessoas, por isso, por essa parceria que foi, respeito, etc. Então, obrigado pela ajuda, obrigado pelo respeito, pela dedicação, pelo cuidado dos clientes. É um exercício interessante, né? Eu sempre gosto de fazer esse exercício porque eu sempre digo que eu sou apenas a voz na cabeça de mais de 52 pessoas que fazem a Tráfego S.A. Porque eu só sou o cara que fala no microfone, eu sou o cara que aparece na câmera, muitas vezes com a mensagem de outra pessoa. E eu sempre gosto de enaltecer meu time, porque eu acredito que nem eles sabem o quanto que importante eles são para nossa empresa funcionar. Então, sim, eu gosto muito de fazer essa reflexão. E por que eu estou pedindo para tu fazer isso, tá? Tem uma explicação para você que está assistindo aqui. É porque você é de bastidor, pô. A gente tem o nosso valor. A gente é valorizado, sim. Eu valorizo todas as pessoas que trabalham comigo, assim como gosto de ser valorizado também. Eu acho que a maioria das vezes a gente é... A palavra é exatamente essa, tá? A gente é discriminado por não ser o cara que está no palco, por a gente... O resultado de fulano de tal foi objeto do fulano de tal. Não é não. A responsabilidade é sua. Do cara que serve o cafezinho ao cara que investe milhões aqui na Tráfego S.A., todos eles são responsáveis pelo resultado da Tráfego S.A. Assim como o Vitão também trouxe aqui, que a empresa dele só é o que é pela empresa dele, você que está assistindo a gente aí tem que sentir exatamente isso. Você é parte de alguma coisa e que se não fosse pela sua dedicação e pelo seu empenho, aquela coisa nunca seria do tamanho que é. E eu não estou falando isso para você se vangloriar ou para achar que você vale 2, 3 vezes mais do que você vale, não. Porque nosso mercado tem muito disso também. Eu estou falando para você entender que você é importante. E se você está num lugar que as pessoas não te consideram importante, talvez esse lugar não seja para você. E aí talvez seja o momento de você empreender, de você pensar no novo momento da sua vida, ou até mesmo você procurar outro emprego, outro trabalho, que seja o caso. Mas o que você não pode fazer é estar no lugar que você não é valorizado e que as pessoas não enxergam o seu potencial e que não te ajudam. Nós, dos bastidores, temos que entender isso. A gente, eu e o Vitor, eu já tenho uma certa autoridade no mercado e tal, mas, pô, tô falando com um cara aqui que tem empresa multimilionária. Deus quiser, esse ano vai estar batendo aí os 8 dígitos. se Deus quiser. Múltiplo empresário e alguém que é bastidor, assim como eu, como você. Então, queria muito deixar essa mensagem final. Vitão, cara, muito obrigado por inaugurar esse quadro comigo. Prazer estar aqui com você hoje. Eu acho que eu convidei o Vitão ano passado, só que a gente não conseguiu ter agenda, correria e evento. 60 e tantos voos. Porra, nem fala. Tá só começando. Mas eu gostei muito de ter feito esse papo contigo, porque você é alguém que eu conheço a operação, é alguém que eu vejo performance, é alguém que eu confio no trabalho, é alguém que inclusive a gente já pensou para sócio. Sim. E, diga-se de passagem, hoje é uma das operações que eu acompanho mais de perto, porque eu sei que uma hora ou outra vocês vão explodir a boca do balão, porque o mercado de vocês, que vocês estão se especializando, é absurdo. E a competência de vocês para esse mercado é ainda mais absurdo. Então, irmão, o céu é o limite para vocês. Valeu, meu amigo. Muito obrigado de novo. Tamo junto. Tamo junto.
Não deixa de curtir, não deixa de comentar, não deixa de se inscrever no canal. Se você não se inscrever, você vai ter ROI negativo. E ativa o sininho, né? Ativa o sininho. Valeu, tamo junto. Valeu.